Hoje entrar num papo um pouco sobre direitos e deveres. É um papo meio engraçado, talvez, porque não é que eu vou entrar tanto como num assunto mais técnico, né? Eu vou entrar mais numa reflexão sobre como que eu enxergo isso. Eu diria que, em termos os deveres são a forma que você paga para receber um direito, né? E é lógico que em termos a gente acredita ou gosta de pensar que os direitos já não são devidos e que independe da gente fazer alguma coisa, mas é uma forma às vezes ingênua ou de certa maneira mais fácil, né? Então, eu posso cobrar o outro de me tratar de uma maneira ou de fazer algo por mim, mas eu não tenho que fazer nada para merecer isso, né? Em termos, eu acho assim, não é que você precise dar algo exatamente é, como dinheiro, né, ou algo nesse sentido, mas em termos às vezes é até ser ou pagar na mesma moeda, né? Eu sou Lincoln Watmaran e esse é o canal Já Pensou, um canal sobre terapias e reflexões. Em algum sentido, né, eu vou colocar a questão, por exemplo, que podem ser meio polêmicas, algumas questões, mas eu não estou falando que eu sou a favor dessas ideias, eu só estou colocando como uma coisa para vocês refletirem, né, para vocês levarem em consideração. Então, espero que não levem muito a mal, né? Mas eu falo, por exemplo, né, a questão de racismo, né, que é uma questão que sempre foi forte e existe, né, e é complicada em muitos sentidos. Mas algumas vezes eu vejo assim, né, falam muito sobre a questão com relação aos negros, né, de serem maltratados, de serem condenados, né, ou muitas vezes só por ser negro a polícia vai parar mais, né, ou qualquer coisa do tipo, vão desconfiar mais deles, né. E eu sei que isso em alguma medida acontece, né, não sei o quanto, eu não sou negro, eu não passei por várias dessas situações, eu tenho amigos que passaram, então eles me contam às vezes, mas algumas coisas também. Quanto que não existe o preconceito, eles não têm preconceito com os japoneses, por exemplo. Eu estudei em escola pública e eu lembro muito de não só negros, vai, mesmo alguns brancos, né, outras raças assim, olharem e ficarem, ó, japonês, e ficava mexendo, né, e às vezes enchendo o saco, zoando, né, arigato sayonara, às vezes tinha hora que era brincadeira, brincadeira mesmo, e tinha hora que você via que era pejorativo, tinha uma conotação ruim nessa colocação. Ah, todo japonês é nerd, todo japonês é rico, todo japonês é inteligente. Será que é verdade? Será que todos são assim? Né? Eu conheço japonês que não é inteligente ou que sempre se achou burro pra caramba, sempre foi mal na escola, tinha dificuldade pra caramba na escola. E só que às vezes tinha a questão de ter que se esforçar, né? Pela questão de educação, né, mesmo. É vergonhoso você ir mal na escola. Não é só a questão da bronca. Você se sente mal. Então, muitos japoneses que eu conheço são esforçados. Agora, será que o outro que está julgando o japonês como inteligente, ele se esforçou tanto? Será que ele teve o mesmo tipo de educação, né? E se teve o mesmo tipo de educação, será que ele não foi tão bem quanto o outro? Quem está julgando quem? Quem está dizendo que você é mais inteligente e por isso que você vai melhor? Isso não diminui o meu crédito se eu me esforcei para conseguir chegar lá? A mesma coisa a questão de cotas para negros, né? Pô, por que os negros vão precisar de cota? Você está dizendo que os negros são menos capazes? Ah, não, é para compensar uma dificuldade que eles tiveram. Ok, pode ser.
Mas, em alguma medida, tem muitos negros que também conseguem, por mérito próprio, né, entrar sem usar essas cotas. E aí, quando eles vão para o mercado de trabalho, às vezes quem vai contratar olha assim, ah, não sei se ele foi para essa faculdade boa, porque ele foi capaz, ele passou de modo normal, né, com notas normais, como todos os outros, ou se ele não entrou por causa da cota, né? Então isso às vezes até tira o mérito do cara que se esforçou, né? E chegou lá. Então é importante às vezes olhar também questão do feminismo, né? Algumas mulheres querem direitos iguais, né, dos homens e das mulheres. Isso eu acho justo? Eu acho. Mas, às vezes não quer assumir o mesmo tipo de responsabilidade em algumas áreas, né? Ou usa um argumento a favor em um momento, né, como bom em um momento e como ruim em outro. Vou dar um exemplo, né? É, Se você tem um emprego e falam que não vamos te contratar porque você é mulher e esse emprego exige força física. Às vezes você vai falar, poxa, que machista, né? Você não contratar porque eu sou mulher ou porque vai falar que homem é mais forte que mulher, mas nem sempre é. Eu concordo, nem sempre o homem é mais forte que a mulher. Mas aí num caso que, por exemplo, um homem entra em uma briga, chega a uma briga física com uma mulher. Se a mulher bateu no homem primeiro e o homem devolveu, será que vão ser considerados iguais? Será que não vão julgar muito mais gravemente o homem que bateu na mulher? Será que não vão usar isso, a diferença física, como um fator relevante para o fato do cara não poder ter batido na mulher ou não ter podido reagir da mesma maneira? Porque aí eu não acho justo você falar que não pode usar o argumento de força física na hora de contratar uma pessoa, mas na hora que for uma briga, que for algo que vai ter consequências legais também, que não é justo o homem bater na mulher. Eu não estou falando que seja, né? Eu estou falando que existem diferenças físicas, isso é um fato, né? O homem tem uma tendência a ter mais força física que a mulher, e eu mesmo sou fraco, né? Eu sou magrinho, talvez não dê para ver muito pelos vídeos, mas então nesse sentido, eu posso ser mais fraco que muitas mulheres? Posso, mas, né? É lógico que existe uma tendência aos homens terem mais força que as mulheres. Isso é fisiológico, né? Não tem a ver com uma questão no que eu acredito, né? Não é que eu estou querendo dizer que o homem é melhor que a mulher. Eu acho que eles são diferentes. Então, algumas funções as mulheres cumprem muito melhor que o homem. Então, as diferenças entre homens e mulheres, em alguma medida, fazem com que tenha uma tendência a alguns empregos serem mais voltados a mulheres e outros mais voltados a homens. Não por uma questão de imposição obrigatoriamente da sociedade, mas uma questão de característica, né, de cada uma das sexualidades. Então, já me disseram que psicologia, por exemplo, tem muito mais mulher do que homem, ou enfermagem tem muito mais mulher do que homem. Então, tem vários tipos de carreiras que são muito mais mulheres que procuram do que homens. E o contrário também é verdade. Engenharia geralmente tem muito mais homem do que mulher. Não quer dizer que as mulheres sejam menos capazes que os homens de ser um engenheiro ou uma engenheira. Também não quer dizer que as mulheres sejam mais capazes de ser uma enfermeira do que um homem. Mas existe uma tendência, uma busca, às vezes até natural, né, de alguma maneira, daquele, né, gênero buscar aquele tipo de carreira, né?
Então, também, mesmo dentro do feminismo, né? Algumas vezes eu vejo, não, os homens. Às vezes as pessoas falam do feminismo, né, para ter mais essa igualdade, mas aí na hora dos relacionamentos, não, mas o homem que tem que vir atrás da mulher, ou o homem deveria pagar a conta, ou o homem, cadê o cavalheirismo? E aí o cavalheirismo, né? O cavalheirismo não entra na parte de machismo? Algumas pessoas podem considerar que não, mas, né, é uma coisa que às vezes você espera do homem e não da mulher, mas isso, quanto que isso é igualitário, né? Quanto que isso é ter os mesmos direitos e mesmos deveres? Por que que o homem tem que abrir a porta para a mulher? Por que que o homem tem que correr atrás da mulher? E às vezes hoje em dia, até se o homem tenta fazer esse tipo de gesto, algumas mulheres vão falar, pô, não, que machista, ou você está errado. Às vezes ela é feminista. De verdade, ela considera que isso não é uma necessidade, ou que isso pode ser um gesto mais de um pensamento mais arcaico, né, ou mais machista, e não gostar, não aceitar. E aí, quando você pega e não tem como saber se a pessoa é feminista ou não, e às vezes a pessoa se diz feminista, mas nessas horas ela não é, e aí como que você fica? Porque aí os homens realmente ficam perdidos sobre o que pode fazer ou não, né? Principalmente assim, cuidados, né? Tem algumas questões, né? Principalmente como as questões de abuso são muito fortes hoje. Aí fala, não, mas o cara não toma iniciativa. Tá, mas se ele toma iniciativa um pouquinho estranha, ou você acha um pouco estranha a forma dele se aproximar, você fala, aquele cara é estranho, ou ele acha que tentou abusar de mim, ou fez alguma coisa que eu não gostei, eu vou denunciar ele. Aí, opa, calma aí, né? Então, é complicado, né, que muitas brigas, muitas coisas que as pessoas estão lutando para conseguir, também estão deixando cada vez mais confusas as pessoas, porque eu não sei quem. As mulheres não têm uma plaquinha dizendo, eu sou feminista, e a outra eu não sou. Então, como que eu vou tratar? E é lógico que vai diferir de pessoa para pessoa, não tem como eu adivinhar isso. Mas algumas pessoas é, se ofendem a tal ponto de cortar a relação, de achar que o cara é um idiota porque te trata de determinada maneira. E às vezes não tem nada a ver com a questão dele ser um idiota, ele não sabe que você se ofenderia se você fizesse algo assim, né? Então, hoje era mais uma reflexão sobre isso, né? Realmente para olhar um pouco, né? O quanto que você cobra do outro, o quanto que você é, realmente tem como o outro saber o que você espera dele também, né? Que nem nesse caso, né? Do cavalheirismo, né? Que pode ser visto como ruim até por algumas pessoas, ou mesmo o quanto que às vezes você não é muito justo na forma de você exigir uma coisa ou de você falar, usar um argumento como favorável em um momento ou desfavorável no outro, né? Então é mais uma abertura realmente para você pensar sobre esses assuntos, né? Sobre todas as coisas que você se acha no direito de receber e o quanto que você realmente faz por merecer algumas dessas coisas, né? Então às vezes é mesmo a questão de respeito. É lógico que o respeito, eu acho que em alguma medida todos merecem ser respeitados ou deveriam ser respeitados, mas às vezes a pessoa mesmo não respeita o outro, ou trata o outro da forma que ele quer, fala, não, eu sou autêntico, eu vou fazer do jeito que eu quero, e a pessoa que, sei lá, se não gostar, que se afaste. Mas aí quando a outra pessoa sente aquilo como um desrespeito e desrespeita a pessoa de volta, a pessoa, não, o cara é mal educado. Não, calma aí, você pode tratar mal o outro, mas o outro não pode te tratar mal. Não é que você não tinha o respeito da pessoa a princípio. Às vezes você perdeu em algum momento.
né? Então é importante às vezes olhar, né? Ah, eu quero que um negócio de qualidade, mas eu não quero pagar, né? Eu quero assistir filmes, séries em canais que são clandestinos, mas aí quando cai você fica super puto e fala como assim? Como que os caras não postaram? Como que os caras não fizeram as coisas direito? Então, é lógico que às vezes você quer as coisas, né, de uma maneira mais fácil, né? Ou não, mesmo questão de imposto, né? Pô, os impostos são super caros, muito altos e não sei o que, não fazem bom uso, né, para que reverta, né, em benefícios para a sociedade. Isso, ok, é uma realidade, infelizmente. Mas, às vezes também, você paga seus impostos direitinho? Tem gente que não paga e cobra, né? Reclama, reclama, reclama de como que o governo é, mas ele mesmo não quer pagar os impostos, ou sempre que tem um jeito de não pagar, ele dá um jeito de não pagar. E eu não estou me colocando fora disso, eu acho que em alguns momentos também eu assisto canais que não são sempre os canais pagos, não, eu não pago pelo canal, eu às vezes uso a versão grátis. Então, eu entendo que se puder, às vezes eu vou querer não ter que pagar ou não ter que fazer essas coisas. Vou. Mas eu entendo que isso vai acarretar num serviço de menor qualidade, que também se aquele canal sair do ar, eu não tenho muito o que falar, ou não tenho do que reclamar, né? Só que algumas pessoas ficam reclamando, ficam cobrando, ficam exigindo coisas ainda de quem está fazendo, até de graça, e eles não enxergam que eles não estão fazendo a parte deles, né? Então até realmente, olha o que que você está fazendo, né? Você está sendo justo na sua cobrança, na forma que você está falando do outro, né? Bom, por hoje é só, vou ficando por aqui. Boa semana a todos e até mais.